Fala pessoal, aqui é o pastor Christopher de novo na área para nossa leitura diária. Estamos aí no dia 122 na nossa caminhada. Estamos aí nos livros de Juízes, os juízes que julgaram o povo de Deus no período em que eles sempre estavam se afastando de Deus e se descambando, se posso dizer assim, para o lado negro da força. E a gente vê que não é só Gideão, Sansão, teve vários outros juízes que estavam lá, mas pouco se fala sobre eles. Mas o que importa é que a gente tenha todos os dias que a gente possa caminhar e ler a palavra de Deus. E que a gente possa fazer isso em um ano. Beleza? Então, bora comigo para a leitura de hoje. Muito bem. Incentivando vocês sempre, tomem água. Água para vocês. Água é essencial para a vida. Vamos lá. E queremos fazer nossa leitura de hoje, que está em Juízes 15, 1, né? Como é que está hoje? Hoje tem uma leitura boa hoje. Então, bora lá, para que a gente compreenda algumas coisas, que a Sansão acabou fazendo, mas no final ele acabou agindo e julgando o povo. Vamos lá, Juízes 15, 1 a 16, 31. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão levou um cabrito de presente para a sua esposa. Vou ao quarto da minha esposa para dormir com ela, disse ele. Mas o pai dela não o deixou entrar. Eu tinha certeza de que você a odiava, explicou ele. Por isso eu o dei como esposa e seu acompanhante de casamento. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Case-se com ela. Sansão disse, dessa vez ninguém poderá me culpar de tudo o que eu fizer a vocês, filisteus. Então saiu e capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pela cauda e prendeu com uma tocha em cada par de caudas. Depois acendeu as tochas e soltou as raposas no meio da plantação de cereais dos filisteus. Assim queimou tudo, tanto os feixes já ceifados como o cereal que ainda seria colhido. Também destruiu os vinhedos e os olivais. Quem fez isso? Perguntaram os filisteus. E responderam, foi Sansão, pois seu sogro de Tímna deu a esposa de Sansão ao seu acompanhante de casamento. Então os filisteus queimaram vivos a mulher e seu pai. Sansão disse aos filisteus, não descansarei enquanto não me vingar de vocês pelo que fizeram. Ele os atacou com grande violência e matou muitos deles. Depois foi morar numa caverna na rocha de Etã. Então os filisteus acamparam em Judá e se espalharam pelos arredores da cidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus, por que vieram nos atacar? Os filisteus responderam, viemos capturar Sansão e nos vingar dele. Então 3.000 homens de Judá desceram para buscar Sansão na caverna da rocha de Etã. Você não sabe que os filisteus nos dominam? Disseram a Sansão. O que você está fazendo conosco? Sansão respondeu, só fiz a eles o que fizeram a mim. Mas os homens de Judá lhe disseram, viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Está bem, disse Sansão, mas prometo que vocês mesmos não me farão mal. Vamos apenas amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, responderam eles. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus vieram ao seu encontro, dando gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão, e ele rompeu as cordas em seus braços como se fossem barbantes de linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Sansão encontrou a queixada de um jumento que tinha sido morto
havia pouco tempo. Ele a pegou e a usou para matar 1000 filisteus. Então disse: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de celebrar sua vitória, jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Ramath-Lehi. Sansão sentiu muita sede e clamou ao Senhor: por meio da força de seu servo, concedestes esse grande livramento. Acaso devo morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez jorrar a água de um buraco no chão em Lehi. Sansão bebeu e se reanimou. Chamou aquele lugar de En-Hacoré, que existe em Lehi até hoje. Sansão julgou Israel durante 20 anos no período em que os filisteus dominavam a terra. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu, junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina que fica em frente a Hebrom. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele diga o que torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco nova, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco nova e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão arrebentou as cordas do arco de uma vez, como se rompeu um pedaço de barbante queimado. E não descobriram o segredo de sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha, que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Assim Dalila pegou cordas novas e amarrou com elas. Os homens estavam escondidos no quarto interior como antes. E de novo Dalila gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mais uma vez, porém, Sansão arrebentou as cordas em seu braço como se fossem fios. Então Dalila disse: você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: se você tecesse as 7 tranças de meu cabelo no pano de um tear e eu prendesse com um pino de tear, eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Então Sansão dormia. Dalila teceu as 7 tranças do cabelo dele no pano, depois prendeu-o com um pino de tear. De novo ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Mas Sansão acordou e soltou de uma vez o cabelo de tear e do pano. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que torna tão forte. Todos os dias ela o importunava com sua importunação até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe seu segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento.
Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos, levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu deus Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, eu acho que o microfone está bem alto. Ao ver Sansão, deixa eu dar uma diminuída ali. Não, senão estraga a gravação toda já. Ao ver Sansão, o povo louvou ao seu Deus. Nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, diziam. Aqueles que destruíam nossa terra, matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura, já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e fizeram ficar em pé entre as 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: ponha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Permita que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus! E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e sepultaram entre Zorá e Estaol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Esse foi o fim. Não precisava. Mas tem muita coisa que a gente poderia refletir a respeito disso. Mas não é a intenção agora. Tem algumas coisas que precisam ser bastante estudadas. Porque no nazireado tinha muitas coisas que ele já tinha ferido. Né? Ele já tinha pego em animal morto, ele estava com outras mulheres e assim por diante. Então, ele já tinha pecado. O cabelo é um detalhe crucial também dentro disso. Mas ainda precisa estruturar esse entendimento a respeito de por que o Senhor deixou ele naquele momento em que foi cortado as tranças. Ok? Mas o que importa e o que a gente pode trazer de ensinamento a respeito disso é que precisamos obedecer ao Senhor e não deixar nos influenciar pelas coisas deste mundo. Beleza? João 2, 1:25. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e Jesus e seus discípulos também foram convidados para celebrar.
Durante a festa, o vinho acabou e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade de 80 a 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombos para o sacrifício. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de corda e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram de que ele tinha dito e creram nas Escrituras em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhes dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Salmo 103, 1 a 22. Todo o meu ser louve o Senhor. Louvarei seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus planos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Não nos acusará o tempo todo, nem permanecerá irado para sempre. Não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos, pois seu amor por aqueles que o temem é imenso como a distância entre os céus e a terra. De nós ele afastou nossos pecados, tanto como o Oriente até longe do Ocidente. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Pois ele sabe como somos fracos, lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos, o vento sopra, porém e desaparecemos como se nunca tivéssemos existido.
Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos, dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono e de onde reina sobre todas as coisas. Louvem o Senhor todos os anjos, os poderosos que executam seus planos e os que cumprem cada uma de suas ordens. Sim, louvem o Senhor os exércitos de anjos, os que servem e fazem sua vontade. Louvem o Senhor todos os que ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Provérbios 14, 17 e 19. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas, quem trama o mal é odiado. O ingênuo são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta dos justos. Terminamos a leitura de dia 122. Estamos caminhando aí. Caminhando cada vez mais na nossa leitura. Cada vez mais na nossa leitura. Estamos no segundo trecho, já foi 100, e agora estamos aí no segundo trecho, nos primeiros, na quinta parte de 20, de 100, quinta parte de 100, da segunda parte do todo. Fico feliz, tenho a alegria de compartilhar isso com você, venha junto nessa leitura, não desanime, não esmoreça, vamos lá, estou gostando do pessoal mandando mensagem, fico feliz, agradeço, isso me ajuda, isso me anima também a animar e eu quero ser obediente ao Senhor e realmente trazer a consciência da importância da leitura da palavra. Ok? Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, dá um like, compartilha com os amigos para que eles venham nessa jornada junto, nessa caminhada junto de leitura da palavra e eu com alegria, verei vocês amanhã.